aparecendo aqui para falar um pouquinho sobre adoçante, que é uma dúvida muito comum, né? Muitas pessoas perguntam, né, qual o melhor, qual o mais seguro, como é que deve usar, tá? Então, só para vocês entenderem que os adoçantes, eles são basicamente divididos em dois grupos, são o grupo dos adoçantes naturais e os artificiais. Os artificiais a gente vai ter o aspartame, a gente vai ter o acesulfame, sacarina sódica, a sucralose, tá? E nos naturais a gente tem a estévia, a talmatina, eritritol, o xilitol também, tá? E qual é a grande questão com relação aos adoçantes, tá? A questão é que existem muitos estudos, né, em ratos ou in vitro, né, em laboratório, não necessariamente em humanos, mostrando que eles causam várias alterações. Que tipo de alterações, né? Já percebeu que alguns aumentam o apetite, aumentam alguns hormônios orexígenos, ou seja, que aumentam o apetite. Já viu que outros têm um efeito sobre alguns hormônios sexuais, como progesterona, como testosterona, por exemplo, né? Sabe-se também que esses adoçantes, eles também têm um efeito na nossa microbiota intestinal, né? Ou seja, eles causam a disbiose. A disbiose é justamente o desequilíbrio daquelas bactérias que a gente precisa ter no intestino, né? E assim, eu sempre falo a importância de um intestino saudável, da gente ter um intestino funcionante, ok, né? Então, quando se mexe no intestino, está se mexendo com uma série de coisas que não é legal, tá? Então, se a gente sabe que tem uma substância que ela vai estar causando um desequilíbrio no intestino, isso não é legal. Não é uma substância que você vai querer usar diariamente, né? Então, basicamente, o que se tem de estudo, tá, sobre adoçante, sobre os efeitos, é isso, né? Sucralose, a gente sabe que a molécula de cloro que existe na sucralose, ela impacta no funcionamento, por exemplo, da tireoide, né? Então, para uma pessoa, por exemplo, que já tem tendência a ter problema de tireoide, um hipotireoidismo, eu não ia recomendar nunca que ela usasse sucralose, né? Apesar da sucralose ela ser utilizada às vezes para altas temperaturas, né, porque ela não se altera, mas também já tem estudo mostrando, um estudo feito aqui inclusive no Brasil, que tem sim a alteração dessa sucralose quando ela é submetida a altas temperaturas, né, que não é segura, tá? Então, essa é a grande questão, né? A gente não tem 100% certeza, né? Não se tem estudos em humanos que digam, né, os efeitos deletérios, né? E a recomendação que eu particularmente gosto de dar para as pessoas é justamente de se evitar ao máximo o uso de adoçantes, certo? Então, se você usa adoçante em líquidos, né? Quais são esses líquidos? Suco, né? Que você vai tentar tomar esse suco sem adoçar, né? Se acostumar com o sabor natural das frutas, né? Nossas papilas gustativas dentro da boca, elas levam cerca de 7 dias para serem renovadas, para você ter uma adaptação do paladar. Então tem que se dar um tempo, né? Você tentar acostumar com o sabor dos alimentos. Então, suco, não adoçar, né? Na verdade, sempre consumir a fruta do que tomar o suco, né? O ideal é que sempre comer a fruta, porque você vai aproveitar melhor as fibras, né? O café, também tem algumas pessoas que conseguem se adaptar perfeitamente tomando café sem açúcar, é o ideal. Café, chá, a gente não precisa usar adoçante, nada, tá certo? É ele puro, sem açúcar, sem adoçante. E algumas preparações, algumas pessoas gostam de usar, né, em fazer alguma receita, um bolo, né, alguma coisa diferente, assim, um brigadeiro, e usar esses adoçantes. Não tem problema se não for algo tão comum, se não for algo da rotina, né? Se for algo que a pessoa vai estar ali sendo exposta diariamente, não é interessante, tá? Mas se de vez em quando a pessoa vai comer ali um bolo que tem um pouquinho de adoçante, teoricamente não tem problema, né? Se for uma pessoa diabética, né, que não consegue de jeito nenhum, tem que usar adoçante, consome várias coisas ao longo do dia com adoçante, o que eu sugiro é que use os naturais de preferência, né? Entre aqueles naturais e artificiais, use os naturais, e tente variar o máximo possível.
porque se tiver algum efeito deletério daquela substância, né, ela vai ser... faltou a palavra agora. Enfim, não vai se acumular, né? Vai terminar se dispersando, né, naquele uso, tá? Então, variar a substância, né? Todo mês mudar. Algumas pessoas têm muito problema com o xilitol, né? Com esses adoçantes que são naturais, mas são polióis. Eles fermentam um pouco, tá? Então, se você sentir algum desconforto também, realmente não é adequado para você, né? E vai piorar a sua microbiota intestinal, então realmente a gente não indica, né? Então a dica realmente é essa, é evitar o máximo possível adoçante na alimentação, tentar adaptar o paladar a sentir o gosto dos alimentos, né? Como ele realmente é, o amargo do café, o amarguinho lá do chá, né? E se precisar, né, utilizar, que seja esporadicamente, que não seja na rotina, né? E que se dê preferência aos adoçantes naturais, tá? Açúcar de coco, algumas pessoas me perguntam sobre açúcar de coco. Ele não é que nem um adoçante, ele tem valor calórico, certo? Porque a ideia do adoçante é não adicionar mais um valor calórico ali naquele alimento. Não é o caso do açúcar de coco, ele vai ter um valor calórico, só que ele tem um índice glicêmico menor. O que é que quer dizer isso? A subida do açúcar no sangue com o açúcar de coco é mais lenta. Só que, dependendo da pessoa, não vai ser legal, porque na maioria dos casos a gente precisa do adoçante para justamente reduzir a caloria na alimentação. E o açúcar de coco é caro, né? Então, assim, depende muito do contexto, né? Do que a pessoa vai usar, quantas vezes ao dia vai usar, a gente pode até realmente colocar. Em algumas situações, eu gosto de colocar, inclusive, se a pessoa toma um café ao dia, é a única coisa que ela não conseguiu de jeito nenhum tirar açúcar. Ela só toma esse cafezinho, o resto da alimentação tá toda adequada. Então, essa pessoa, ela pode colocar assim, uma colherzinha, né, de açúcar demerara, de preferência orgânico, tá? Então, depende muito do contexto, né? Então, a gente como nutricionista, a gente tem que avaliar muito qual é o contexto, né, que a pessoa quer usar esse adoçante. Dependendo do contexto, vai ser melhor um adoçante natural. Dependendo do contexto, não, um adoçante natural vai trazer alguns desconfortos. Ou então, a gente vai indicar o uso de um açúcar demerara, ou um açúcar de melaço de cana, ou então até o mel de abelha, né? Porque vai ter um poder adoçante, né? Só que vai ter outras coisas ali junto, antioxidantes, né? Algumas vitaminas, minerais que estão ali presentes, né? Então, por isso que a gente fala que depende muito do contexto, tá? Mas, de uma forma geral, a recomendação é adoçantes se evitar na rotina, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar que eu vou tentar responder, tá bom? Um abraço, até a próxima.